Olá, meu nome é Duana e eu sou da Universidade Federal da Paraíba, graduando em Biotecnologia, e vou falar para vocês sobre substituintes ativantes e desativantes da RSEA. Estou fazendo esse vídeo para a conclusão da cadeira de Princípios de Química Orgânica 2 com o professor Luiz César Rodrigues. E vou começar com uma breve introdução sobre reações de benzeno substituídos. Muitos são encontrados na natureza. Os que não são sintetizados em laboratório e é isso. Alguns possuem atividade fisiológica, como adrenalina, melanina, efedrina, clorofenicol e mescalina. São exemplos. A adrenalina, também conhecida como pinefrina, é um hormônio do sistema simpático e também é um neurotransmissor. A melanina é uma proteína de cor marrom ou preta, encontrada como pigmento em vegetais e animais e nós humanos. A efedrina, muito utilizada em medicamentos para emagrecer, porque ela faz com que o metabolismo acelere. Aqui temos a clorofenicol, que é um antibiótico contra a febre tifoide, e a mescalina, que é um alcaloide alucinógeno encontrado especialmente no cacto mexicano. Existem interações e reações de benzeno que permitem que haja um grupo de entrada na reação. Isso seria a reação de substituição de benzeno. Esses benzenos podem ser classificados como monossubstituído, dissubstituído e polissubstituído. A metanfetamina é um exemplo de benzeno monossubstituído. Aqui à esquerda temos um bromo 3-nitrobenzeno, assim como a nomenclatura diz, mas também chamado de metabromo nitrobenzeno. Ele é um benzeno monossubstituído. Aqui na direita temos um 3-bromo 4-clorofenol, que é o exemplo de um benzeno polissubstituído. Durante a reação de substituição, um dos carbonos do benzeno tem a sua ligação de hidrogênio rompida e surge uma valência livre, a qual é preenchida por outro átomo ou um grupo R pertencente a outro grupo do reagente da reação. E aqui temos um exemplo de mecanismo de reação de substituição de benzeno. Tipos de reação no benzeno. Reação de halogenação. Ocorre quando o benzeno é colocado em um meio reacional que apresenta um halogênio molecular, sendo ele o flúor, o cloro, o iodo e o bromo. E o meio também apresenta luz e aquecimento. A ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno é rompida, assim como a ligação entre um dos dois átomos do halogênio molecular. E aí se forma, como vocês estão vendo, que foi formado o ácido clorídrico e o benzeno com cloro. Reação de nitração. A reação de nitração do benzeno ocorre quando ele é colocado em um meio reacional que apresenta ácido nítrico como reagente, ácido sulfúrico e trióxido de enxofre, que é o SO3, como catalisador. Nesse caso aqui só temos o ácido sulfúrico como catalisador. Durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno é rompida, assim como a ligação entre o nitrogênio e o grupo hidroxila, que também é rompida. Após o rompimento das ligações, o grupo hidroxila se liga ao hidrogênio proveniente do benzeno e forma uma molécula de água e um grupo nitro. O grupo nitro restante se liga ao benzeno formando o nitrocomposto, que é chamado de nitrobenzeno, também formado aí na nossa imagem, nosso exemplo. Reação de sulfonação. Ocorre quando o benzeno é colocado em um meio reacional com a presença de aquecimento e do ácido sulfuro, que é o H2SO4, como reagente. Durante a reação, a ligação entre um dos carbonos
e um dos hidrogênios do benzeno é rompida, assim como a ligação entre o enxofre e o grupo hidroxila, o OH do ácido. Logo após o rompimento das ligações, o grupo da oxila se liga ao hidrogênio proveniente do benzeno, formando uma molécula de água e um grupo sulfônico, SCO3H, e se liga ao benzeno, formando o ácido benzeno sulfônico. Aqui foi rompida uma ligação de carbono com hidrogênio no benzeno, e aí acontece a ligação na posição métrica. Reação de aquilação. A reação de aquilação ocorre quando o benzeno é colocado em um meio reacional com a presença de aquecimento, um haleto orgânico como reagente e um cloreto de alumínio ou ferro ou um cloreto de ferro 3 como catalisador. Durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno é rompida, assim como a ligação entre o halogênio e o carbono. Após o rompimento das ligações, o halogênio proveniente do haleto se liga ao hidrogênio proveniente do benzeno e se forma uma molécula de hidrácido inorgânico. O radical aquila se liga ao benzeno e se forma um haleto orgânico aromático. Reação de acilação. Ocorre quando o benzeno é colocado em um meio reacional com a presença de aquecimento, um cloreto de ácido orgânico como reagente e um cloreto de alumínio ou cloreto de ferro 3 como catalisador. Nesse caso, estamos usando um cloreto de alumínio. Durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno é rompida, assim como a ligação entre o halogênio e o carbono. Após o rompimento das ligações, o halogênio proveniente do cloreto de ácido se liga ao hidrogênio proveniente do benzeno e se forma uma molécula de hidrácido inorgânico. O radical acila, oriundo do cloreto de ácido, se liga ao benzeno e forma uma cetona aromática. Aqui eu vou falar para vocês sobre a doação e a retirada de elétrons por ressonância. Doação de elétrons por ressonância. Se um substituinte tem um par isolado no átomo, que está diretamente ligado com o anel benzênico, o par isolado pode ser deslocalizado para dentro do anel. Assim, é dito que tais substituintes doam elétrons por ressonância. Substituintes como NH, OH, OR e CF doam elétrons por ressonância. Esses substituintes também retiram elétrons indutivamente, porque o átomo ligado ao anel benzênico é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aqui tem um exemplo de mecanismo de doação de elétrons para o anel benzênico via ressonância. Retirada de elétrons por ressonância. Se um substituinte está ligado ao anel benzênico por um átomo que é duplamente ou triplamente ligado a um átomo mais eletronegativo, os elétrons π do anel podem ser deslocalizados em direção ao substituinte. Diz assim que tais substituintes retiram elétrons por ressonância. Substituintes como C-O, C-N e NO2 retiram elétrons por ressonância. Esses substituintes também retiram elétrons indutivamente, porque o átomo ligado ao anel benzênico tem a regra plena e parcial positiva, e portanto é mais eletronegativo do que o hidrogênio, perdão. E aqui tem um exemplo de mecanismo de retirada de elétrons por ressonância. E aqui vamos falar do real assunto da aula, que é a reatividade relativa de benzenos substituintes. Os substituintes são nomeados de acordo com o modo que afeta a reatividade do anel benzênico diante da substituição eletrofílica dos aromáticos, quando comparados com o benzeno, no qual o substituinte é o hidrogênio. Como já falei anteriormente, os vários tipos de reação. Os substituintes ativantes tornam o anel benzênico mais reativo diante da substituição eletrofílica. Os substituintes desativantes tornam o anel benzênico menos reativo diante da substituição eletrofílica. Os substituintes ativantes doam elétrons ao anel por ressonância e retiram elétrons ao anel
indutivamente. Todos os substituintes fortemente ativantes doam elétrons ao anel por ressonância e retiram elétrons do anel indutivamente. O fato de que experimentalmente eles mostram ser ativadores fortes, que indica que a doação de elétrons ao anel por ressonância é mais significativa do que a retirada indutiva de elétrons do anel. Esses substituintes serão orientados pelo grupo G já existente. Isso significa que o grupo G já ligado irá influenciar a reatividade, que seria a velocidade da reação, e na direção em que o próximo grupo substituinte irá se ligar ao anel, que seria o sítio de ataque. O grupo ativante, também chamado de ortoparadirigente, é chamado assim porque o grupo que vai se ligar ao benzeno, ele vai atacar nas posições orto ou para dirigente. E o grupo desativante, ele só tem uma posição para atacar, que seria o metadirigente. Por exemplo, existem alguns grupos denominados ativantes, que seria esse da esquerda, que é os grupos que facilitam a entrada do próximo grupo substituinte e orientam a posições orto para o anel benzênico, como já falei. E os grupos desativantes dificultam a nova reação e orientam os grupos substituintes na posição metadirigente. Grupos ativantes, que facilitam a entrada do próximo grupo substituintes e orientam a posição orto e para do anel benzênico. Aqui tem um exemplo de um grupo ativante, CH3, que orienta na posição orto e para. E o grupo desativante dificulta a nova reação e orienta o grupo substituinte para a posição meta. O grupo desativante aqui é o CF3 e orienta na posição meta e o exemplo do mecanismo. Grupo doador de elétrons. Se o grupo G for um elétron doador, se tiver a tendência de doar elétrons para o anel benzênico, isso favorecerá a ocorrência da reação de substituição. Isso ocorre porque o grupo irá atacar o anel benzênico, que é eletrofílico, o que significa que são íons positivos ou de alguma outra espécie deficiente de elétrons, com carga parcial positiva muito grande. E sua preferência é atacar regiões negativas, com excesso de elétrons. O anel benzênico está nessa situação com alta densidade de eletrônio, o que torna a reação mais fácil de acontecer. Porém, neste caso, o grupo atua como dirigente ativante ou ortoparadirigente. E aqui tem uma representação de um grupo genérico elétron doador. Alguns exemplos de grupos elétron doadores é o metil ou qualquer outro grupo alquila. Já se o grupo aqui for receptor de elétrons, isso dificultará a ocorrência da reação. Portanto, ele vai agir como desativante ou um metadirigente. Isso acontece pelo mesmo motivo que eu expliquei no caso anterior, que o anel benzênico fica com a menor densidade eletrônica e dificulta o ataque do eletrófilo. Aqui temos a apresentação de um grupo genérico eletronreceptor. E assim, concluímos nossa aula sobre substituintes ativantes e desativantes na RSA. Meu nome é Dona Xavier. Quem quiser me procurar, aqui está meu e-mail, tirar alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa. Obrigado pela atenção e até logo.